Hoje vamos falar um pouco mais sobre as condições de trabalho de homens negros e de mulheres brancas e negras no Brasil. Esse é um assunto bastante presente nos meios de comunicação brasileiros. Afinal, mostra quão diferentes são essas condições ao analisar os diferentes grupos populacionais e como é necessário mudar essa realidade. Pelas manchetes que você viu agora, já deu para perceber duas coisas. As desigualdades de raça e gênero no mercado de trabalho são persistentes e também estruturais, como a gente já tinha comentado no programa anterior. É importante compreender esse contexto para poder mudá-lo e rápido. Para entender as barreiras adicionais enfrentadas pelas mulheres e pela população negra, vamos falar agora neste encontro de 3 pontos principais: as dinâmicas de ingresso no mercado de trabalho desses grupos, a distribuição de mulheres e da população negra nas diferentes ocupações e setores da economia, e os impactos dessa distribuição no acesso a uma melhor remuneração e à proteção social. É importante a gente falar sobre esses pontos, porque para a gente melhorar essa condição de acesso, de remuneração e de reconhecimento, a gente precisa sim trabalhar políticas afirmativas que consigam dar acesso a mulheres e pessoas negras. A gente precisa sim trabalhar a diversidade nas corporações, ou seja, trabalhar tanto o processo seletivo quanto o processo de manutenção das pessoas dentro das corporações. É absolutamente fundamental também que não existam diferenças salariais e especialmente para oferecer oportunidades para que essas pessoas, para que tanto mulheres quanto pessoas negras tenham condições de construir uma carreira, de conseguir ascender dentro do ambiente corporativo e construir uma história. Em 2015, o Brasil possuía uma população economicamente ativa com 16 anos ou mais, de cerca de 103,3 milhões de pessoas. Dessas, cerca de 32,3 milhões eram homens negros, 23,7 milhões eram mulheres negras e 21,5 milhões eram mulheres brancas. Essas pessoas são responsáveis por grande parte da força de trabalho do Brasil e, portanto, de extrema importância. Somados, esses grupos correspondem a 75% da população economicamente ativa. O indicador que mede as dificuldades de acesso da população ao mercado de trabalho é a taxa de participação. É ela que mostra o percentual de pessoas que têm idade para trabalhar, que estão efetivamente no mercado, ocupadas ou buscando uma ocupação. Pelas linhas do gráfico, percebe-se que as mulheres negras e brancas apresentam taxas de participação bem menores do que a dos homens negros e brancos. Em 2016, na ponta do gráfico, as taxas de participação de homens negros e brancos estavam pouco acima dos 74%, com uma pequena variação para mais no caso dos homens brancos. No mesmo período, as taxas de participação de mulheres brancas e negras ficavam em 52,8%, também com uma pequena variação para uma maior participação de mulheres brancas. Ao longo dos anos, percebe-se que há uma diminuição na taxa de participação dos homens no mercado de trabalho, sendo que essa diminuição foi mais severa proporcionalmente nos homens negros. Enquanto isso, as mulheres tiveram um leve aumento no percentual de participação no mercado, especialmente as mulheres brancas. Percebe-se ainda que há uma tendência de diminuição da desigualdade entre homens e mulheres, principalmente considerando as mulheres brancas. A diferença caiu de 22 pontos percentuais para 19. Porém, ainda assim, a diferença entre a participação dos dois gêneros continua severa. A desigualdade na taxa de participação de mulheres e homens no mercado de trabalho é alta e não muda ao longo do tempo, não. O resultado disso é o quê? É um desperdício. É um desperdício enorme de talentos e um prejuízo gigantesco para o país e para todas nós.
A inserção no mercado de trabalho é um aspecto importante dos avanços com relação à igualdade de gênero e raça. Contribui de forma decisiva para a inclusão social, para a superação da pobreza e para a autonomia pessoal. Por isso, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho, ela é um indicador importante para a análise dos níveis de igualdade de gênero e raça existentes em uma sociedade. Como a gente viu no nosso primeiro encontro, as mulheres enfrentam barreiras adicionais para ingressar no mercado de trabalho. Isso porque elas continuam sendo consideradas as responsáveis pelas atividades de cuidado, muitas vezes sem a ajuda de ninguém. Por isso, são vistas erroneamente como uma força de trabalho secundária. Além disso, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho tem uma grande relação com a escolaridade e o nível socioeconômico das famílias de origem. As mulheres em situação de pobreza e com menor escolaridade apresentam taxas de participação inferiores às das mulheres mais escolarizadas e pertencentes a famílias não pobres. E aqui a questão racial também desempenha um papel central. Há uma sobre-representação da população negra entre as pessoas com menor nível de escolaridade e entre as famílias mais pobres. Outro indicador importante para a gente considerar é a taxa de desocupação. Ela mostra o percentual de pessoas que pertencem à população economicamente ativa e que estão desocupadas ou desempregadas. Pelas curvas do gráfico, é possível ver que o cenário é sempre mais severo para as mulheres negras, que mantêm taxas de desocupação acima dos percentuais do conjunto da população. Elas aparecem cerca de 5 pontos percentuais acima das mulheres brancas e pouco mais de 4 pontos percentuais acima dos homens negros. Ou seja, proporcionalmente, mais mulheres negras estão desocupadas. As linhas relacionadas aos homens brancos e às mulheres brancas tiveram oscilações menores desde 2016. Ainda assim, as taxas dos homens brancos em 2019 ainda são 3 pontos percentuais menores que as das mulheres brancas, o que evidencia que, proporcionalmente, há mais mulheres brancas desocupadas do que homens. Um ponto importante a se notar é que a taxa de desocupação de homens negros é ainda maior que a de mulheres brancas. Ou seja, a desigualdade racial é evidente quando se analisa a ocupação no mercado de trabalho. Mesmo no grupo com níveis de escolaridade mais elevados, as taxas de desocupação são mais altas para as mulheres negras. No grupo com 12 anos ou mais de estudo, em 2019, a taxa de desocupação era de 6,3% para homens brancos, 8,3% para homens negros, 8,6% para mulheres brancas e 11,1% para mulheres negras. Em todos os cenários, o que a gente vê é homens brancos na melhor situação e mulheres negras na pior. Isso mesmo. E a taxa de desocupação de jovens é outro dado preocupante que também afeta mais fortemente as mulheres. Mais uma vez, a situação mais grave é a das jovens negras. Em 2015, a desocupação entre elas chegou a 30,9%. O dia que esse mundo será nosso está próximo. Nós vamos. Eu sou a referência. Você é arte. Somos independência. As fêmeas são o futuro. Como acontece com as taxas de participação e de desocupação, as mulheres, especialmente as negras, também estão em desvantagem quanto aos rendimentos, que é um dos principais indicadores da qualidade da ocupação. As atividades econômicas que apresentam os menores rendimentos médios são as que proporcionalmente possuem maior concentração de mulheres negras e brancas e de homens negros. Como acontece com outros indicadores, há uma significativa e persistente desigualdade entre negros e negras, brancos e brancas, homens e mulheres. Repare neste infográfico de rendimento médio mensal das pessoas. Mais uma vez, a melhor situação é a dos homens brancos. Depois, vem mulheres brancas e homens negros. A pior situação é de novo das mulheres negras. Em 2018, elas recebiam 44% do salário dos homens brancos, menos da metade do salário.
O aumento da escolaridade das mulheres, que foi significativo na década de 1990, também não garantiu igualdade de remuneração no mercado de trabalho. Em 2018, as mulheres brancas eram o grupo da população com maior escolaridade, seguido pelos homens brancos, pelas mulheres negras e pelos homens negros. Entre as pessoas ocupadas em 2018, a média de anos de estudo das mulheres era 10,6 anos e a dos homens 9,3. A outra realidade revelada pelos números é a da segregação ocupacional por sexo e por raça. Você sabia que ela influencia os indicadores de qualidade da ocupação, interferindo diretamente nos níveis de remuneração, nas oportunidades de qualificação profissional e de progressão na carreira? Também impacta nas possibilidades de acesso a ocupações formais e à proteção social. Olhe bem para o gráfico. Onde estão as mulheres? Elas aparecem concentradas nos setores de serviços sociais, que incluem educação, saúde e trabalho doméstico. E neste, como a gente já falou, elas são a maioria absoluta. Também há uma forte presença de mulheres no comércio e na administração pública. Em 2018, a população negra, de forma geral, ocupava mais os setores da agropecuária, da construção e dos serviços sociais, com uma concentração das mulheres negras nos serviços domésticos. E é bom lembrar que todos esses setores oferecem rendimentos inferiores à média nacional. Acredite, apesar de serem 70% da força de trabalho na área da saúde, chegando a 80% na enfermagem, as mulheres ainda ganham menos. E também têm menos oportunidades de trabalho nas áreas de ciência e tecnologia. Somando mulheres brancas e negras e homens negros, são apenas 1/3 da força de trabalho nessa área. Apesar das diferenças em relação à forma de acesso e dos critérios de progressão de carreira, os padrões de desigualdade de gênero e raça também se perpetuam no serviço público. Dados de uma pesquisa realizada em 2014 pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, vinculada ao Ministério da Economia, mostram que o acesso de homens e mulheres aos cargos do Poder Executivo, do funcionalismo público, é desigual. Enquanto homens se concentram nos postos de maior remuneração e nos cargos de chefia, as mulheres estão majoritariamente em áreas de menor senioridade e de pior remuneração. Em 2014, dados mais recentes disponíveis, as mulheres eram maioria nos Ministérios da Saúde, 56,9%, e Previdência Social, 54,9%, e minoria nos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, 34,8%, e Planejamento, Orçamento e Gestão, 41,9%. Essa mesma pesquisa também mostra a desigualdade racial no funcionalismo público. Veja o gráfico. As diferenças são enormes. 43,1% da população brasileira é parda, enquanto no Poder Executivo esse percentual é de apenas 22,4%. Em relação aos negros, a diferença também é gritante. Enquanto representam 7,6% da população, no Poder Executivo o percentual é de 4%. Ou seja, há uma sobre-representação da população branca, enquanto os demais grupos são subrepresentados. O cenário mostrado nessa pesquisa é um bom exemplo da chamada segregação ocupacional horizontal, quando mulheres e homens, por exemplo, se concentram em diferentes tipos de trabalho, profissão e setores. No caso das mulheres, isso significa maior concentração em um conjunto mais restrito de ocupações, consideradas tipicamente femininas e caracterizadas por remunerações mais baixas e de menor prestígio social. Outra realidade que fica clara pelos dados é a segregação vertical, que se manifesta na maior concentração de homens nos cargos mais altos e mais bem remunerados, enquanto as mulheres enfrentam barreiras adicionais em sua progressão profissional, o chamado teto de vidro. Veja estes exemplos que abordam também as desigualdades de gênero e raça e a segregação vertical em algumas áreas, como no judiciário brasileiro
ou mesmo no cinema nacional, em que as mulheres negras foram protagonistas em apenas 5% dos filmes de maior bilheteria. Segundo pesquisa do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, os tribunais superiores são compostos majoritariamente de brancos, que correspondem a 89,9% do total. Os percentuais de magistrados pretos e pardos nos tribunais superiores permanecem muito abaixo da proporção desses grupos na sociedade brasileira. A pesquisa examinou a desigualdade racial na carreira da magistratura no período de 1988 a 2015, com foco nos 5 tribunais superiores brasileiros. No cinema, a situação se repete. Segundo pesquisa do mesmo grupo de estudos, há predominância de homens brancos em todas as principais funções, como direção, em que eles representam 84% do total, e roteirização, em que são 69%. As mulheres negras estão totalmente ausentes nessas funções de produção de narrativas e, como vimos, apresentam baixa representatividade no elenco principal dos filmes. A pesquisa cobriu os lançamentos de maior bilheteria entre os anos de 2002 e 2014. Afinal, por que isso continua acontecendo? Quais os seus impactos? Ouça o que Ana Bavon, consultora especializada no desenvolvimento e aperfeiçoamento de estratégias de diversidade, tem a falar sobre a segregação no mercado de trabalho e as suas consequências. Nós vivemos uma grande segregação ocupacional baseada em raça e gênero. Mas de onde isso vem? Pois bem, todas as nossas ideias a respeito dessas pessoas estão fundamentadas nos estereótipos. Estereótipos de raça e de gênero são ideias padronizadas e modelos que nós desenvolvemos e consideramos ao longo da nossa vida sem questionar. A partir desses estereótipos, nós julgamos pessoas a partir do seu gênero, da expressão dele ou da cor de pele. É dessa forma que nós vamos definindo quem deve ocupar determinados espaços. E não é diferente no universo do trabalho. Se você for perceber, para as pessoas negras são reservados os papéis de subserviência e para as mulheres os papéis de cuidado. Tudo isso está fundamentado nos estereótipos que determinam expectativas com relação a essa população e também papéis que eles devem exercer. É assim que a segregação ocupacional do trabalho funciona. Nós especificamos lugares para essas pessoas e não deixamos que elas avancem. O impacto disso é que nós não temos mulheres e nem pessoas negras em cargos de poder, em cargos de decisão ou em cargos que gerem o debate estratégico necessário para que as nossas organizações sejam mais inovadoras e para que a nossa sociedade seja mais equânime, mais justa e plural. Se nós revisitarmos todos esses estereótipos e a nossa expectativa com relação ao que consideramos o papel da mulher ou o papel da pessoa negra, nós iremos avançar não só como sociedade, mas como economia, porque nós deixamos de impactar positivamente não apenas o nosso PIB interno, mas o nosso país como uma economia global. Quando nós deixamos de aproveitar pessoas técnicas, qualificadas e importantes para mantermos em nossas companhias, nós estamos deixando essa decisão a cargo do inconsciente, a cargo desses padrões que nós criamos e deixamos de nos questionar. Em 2019, as mulheres ocupavam 37,4% dos cargos gerenciais nos setores público e privado. Dados de 2016 mostram que as mulheres negras estavam em apenas 1,6% dos cargos de gerência em empresas e em 0,4% de cargos no quadro executivo. Além dessa questão da segregação ocupacional, horizontal e vertical, precisamos falar também da precarização no mercado de trabalho. A história se repete. Mulheres negras e brancas e homens negros são a maioria em ocupações que oferecem condições de maior precarização, menores salários, menor proteção social e pouca ou nenhuma progressão profissional. Dá para perceber pelo gráfico que no período de 2005 a 2015 há uma melhora para todos os grupos em termos de acesso a postos de trabalho formais. Mesmo nesse cenário, conseguimos ver claramente pela altura das barras que as desigualdades existentes entre brancos e negros persistem. Em 2019, porém, a quantidade de pessoas que trabalhavam por conta própria ou sem carteira assinada superou os 41%. A maior proporção desde 2016, quando o IBGE passou a investigar esse índice. Ou seja, 4 em cada 10 profissionais estavam atuando na informalidade.
Mais uma vez, a população preta ou parda estava mais inserida em ocupações informais quando comparada à população branca. Não dá para negar a persistência das desigualdades e que elas têm relação direta com os obstáculos adicionais enfrentados pela população negra, especialmente pelas mulheres, para acessar os setores mais estruturados do mercado de trabalho. Ouça o que Valdecir Nascimento, historiadora e coordenadora executiva do Odara Instituto da Mulher Negra, tem a falar sobre isso. Os aspectos adicionais, um que eu considero que é muito importante, eu quero destacar, é a questão do imaginário das pessoas sobre as pessoas negras. Você tem um imaginário construído de tamanha negatividade, de incapacidade, de inadequação da população negra, que ele é o que primeiro se apresenta quando você vai fazer uma seleção, quando você vai buscar acessar esse mercado de trabalho. E nós não temos conseguido romper com esse imaginário. Mesmo com o advento da ampliação do acesso de negros à universidade, quando os meninos e meninas adentram as chamadas empresas mais estruturadas, a experiência de viver como minoria num espaço de maioria branca, ele é muito pesado, porque você está sob cheque 24 horas. E o que está sob cheque não é o seu trabalho que está sob cheque, mas a sua presença naquele lugar, que faz com que as pessoas o tempo inteiro se incomodem. É racismo. É o racismo. Não tem outra. Você não é avaliada, seu currículo não é avaliado, porque o que te exclui não é o currículo, o que te exclui é a entrevista onde todas as subjetividades estão colocadas. Mesmo com mestrado, doutorado ou pós-doc, o racismo não permite que você avance. O acesso a essas informações, essa qualificação profissional, ela tem que vir colada também na política de recrutamento e seleção no mercado de trabalho. Porque você forma e você não acessa esse mercado de trabalho. E não basta você abrir as cotas aqui para acessar a universidade se você não abre as cotas cá para a inclusão no mercado de trabalho. E como vimos no primeiro encontro, também existem barreiras adicionais em relação à promoção das mulheres relacionadas aos estereótipos de gênero. Há, portanto, múltiplas discriminações que precisam ser levadas em conta. Essas discriminações múltiplas estabelecem ainda mais barreiras para a superação da pobreza, para o acesso ao trabalho, para a permanência no mercado e para a progressão funcional. Já que estamos falando disso, é importante lembrar que um elemento que dificulta a ascensão profissional das mulheres são as situações de assédio moral e sexual e violência no ambiente de trabalho. Notícias de jornais e de sites mostram quanto os assédios moral e sexual são, infelizmente, mais frequentes do que se imagina. Estima-se que 1 em cada 3 mulheres já sofreu algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. O assédio sexual é crime previsto no Código Penal brasileiro. Além disso, em 2019, a OIT aprovou a Convenção 190 sobre violência e assédio no ambiente de trabalho, um grande avanço nessa área. A Convenção determina que, entre outras coisas, sejam adotadas leis, regulações e políticas que assegurem o direito à igualdade e à não discriminação no trabalho. Esse é um assunto sério e vamos falar mais sobre ele nos próximos encontros. Não deixe de nos acompanhar. Até lá!